2 semanas você vê aqui no Pajuçara Amanhã, no Fique Alerta, no Jornal da Pajuçara, diariamente a cobertura completa das enchentes e dos impactos causados por elas em Alagoas. Por trás de tudo isso estamos nós, os profissionais que de alguma forma nos envolvemos com aqueles casos e aquelas pessoas que aparecem na televisão. Assim como você, nos comovemos, nos impressionamos, mas conhecemos bem o nosso dever em mostrar imagens e fatos que o telespectador quer assistir. O Pajuçara Amanhã apresenta agora tudo o que acontece por trás das câmeras. E você não vê. O município de Joaquim Gomes, a 72 quilômetros de Maceió, também foi muito castigado. Os moradores voltaram à Ilha Angelita para procurar, em meio aos destroços, o que ainda pode ser aproveitado. Eu estive aqui em União dos Palmares na sexta-feira passada, quando tudo começou. Aqui nessa parte baixa da cidade, o cenário de destruição é ainda maior. Uma tragédia como essa muda a vida não só dos moradores que perderam tudo o que tinham, mas também dos profissionais que atuaram direta ou indiretamente na cobertura dos fatos. Os depoimentos e as histórias desses profissionais mostram que a profissão de jornalista vai além de relatar o que se vê, exige também humanismo e amor pelo que faz. Quando eu vi o teto da parada de ônibus assim perto de mim, eu me apavorei. Foi realmente chocante. Nós estamos de barco, passando exatamente por cima da estrada. E como vocês podem ver, a parada de ônibus e as casas estão totalmente debaixo d'água. Quando eu cheguei em casa, eu demorei para acreditar naquilo que eu vi. As cidades mais pareciam que foram jogadas bombas. É horrível você ver que cidades, que a vida de pessoas, né? Toda uma história de vida de pessoas, casas, retratos, fotografias, lembranças móveis foram levados. Então, assim, é um drama que a gente leva para o resto da vida, como profissional, como pessoa, né? A gente fica mais humano diante de situações como essa. Eu acredito que isso tudo vai refletir bastante na minha vida profissional daqui para frente. O repórter cinematográfico Rodrigo Rocha e o apresentador Genan Lopes foram os primeiros a chegar a um dos locais da enchente em União dos Palmares no dia 18 de junho. E o que era para ser uma cobertura jornalística normal ganhou a dimensão do tamanho da tragédia. A equipe virou vítima da enxurrada e, assim como os moradores da cidade, eles ficaram ilhados por mais de 24 horas. Teve um momento na entrada da cidade onde a gente passou com o carro, tem algumas pessoas ainda em um restaurante, vizinho a um posto de combustíveis, as residências estavam intactas, não tinha nem perigo de alagamento nessa área. Quando a gente foi dar uma cobertura jornalística na parte, no principal, no foco, onde estava acontecendo mesmo a cheia na cidade de União dos Palmares, quando a gente retornou, as casas estavam sendo invadidas pelas águas, né? E no semblante das pessoas o desespero, né? Mostra aí embaixo, Rodrigo, a correnteza que tá, olha. Isso aqui, olha, mostra aqui, Rodrigo, na entrada, olha. Isso aqui, olha, gente, é a velocidade, tá certo? A rapidez com que a água tá subindo. Eu passei com o carro, não deu para voltar. Eu tava no local, mas nas imagens. Daqui a pouco o cara veio correndo, olha, tira o carro de onde se colocou, que já tá cobrindo o pneu. Eu disse, aonde, cara? O carro tá numa rebanceira já, um lugar alto. Eu disse, pronto. No centro tá 2 metros já de água. Eu disse, então, a gente não sai mais daqui não. Acabou de cair um muro da residência, a gente vê sofá sendo arrastado aí pela correnteza. Ele ficou o resto da noite sem poder abrir a porta do carro, que a água já tava em cima quase do para-brisa. Era subir mais um palmo, abrir o vidro e pular. E seja o que Deus quiser. Eu pensei mesmo que era o fim do mundo. Eu pensei que ninguém voltava para casa mais não naquele dia. O caminhão já está praticamente submerso, inclusive a parte do teto. As pessoas estão em cima do teto, mas daqui a pouco desaparece o caminhão. Eu usava a minha luz do meu equipamento, tanto para registrar como também para ajudar os que precisavam, porque eles precisavam de luz, já que estava faltando energia. Então eu tinha que aproximar o máximo possível deles para ganhar na minha imagem e também oferecer-lhes a luz que eles precisavam para resgatar o pessoal. Repórteres e cinegrafistas fazem um trabalho de campo, mas é aqui na redação onde tudo começa, com a apuração das informações pelos produtores. Mesmo sem ter visitado as cidades atingidas pelas enchentes, esses profissionais também se comoveram com as imagens da tragédia e o drama dos desabrigados. A partir do momento que chegou a primeira fita, que foi da Kelly, vinda de Rio Largo,
foi que eu pude ver o tamanho dessa tragédia. Casas totalmente destruídas, a gente tem imagem de casa caindo. A imagem do salvamento daquela senhora em Rio Largo, que é impressionante. A minha sobrinha que mora aí, né? Aí a gente vem ajudando a tirar as coisas. Que quando a gente começou a tirar, aí a água subiu de vez. Então, quando a gente viu aquilo, todo mundo parou na redação, olhou, impressionado com o que estava acontecendo. Sempre que eu via chuva, de noite eu sabia, poxa, é muito trabalho amanhã. E eu sei que tem muita gente sofrendo nessa hora. A hora que você informa que o telespectador está vendo, que o telespectador é tocado também, que ele deve sentir da mesma forma pela questão humanitária da situação, ele vai lá e aí ele ajuda. Então, a gente tem que ver também o papel que nós representamos nessa hora. É importante a gente passar para as pessoas o risco que se corre morando numa área como essa, né? E que quando a natureza quer, vem e leva tudo. O poder das imagens, né, o conteúdo das matérias, eles mexem com todos os profissionais que trabalham nessa área indiscutivelmente. Eu tenho 15 anos, além que trabalho já na imprensa, e aprendi que a gente tem que ser imparcial e o mais frio possível. Mas também não esqueci de ser humano. Então é impossível você não se comover diante de uma situação como essa. E eu me lembro muito bem, aqui até uma confidência de bastidores, na nossa reação na segunda-feira após tragédia, quando no intervalo, a gente, ou durante as matérias, a gente comentava entre a gente, né, Aline? Nossa, que coisa absurda, é impressionante. Até porque nós estamos falando de vidas. Foi impossível não se emocionar, muitas vidas né, destruídas, muitas vidas destruídas. A gente se emocionou bastante, inclusive a gente revê as imagens e eu fico arrepiada. Realmente eu estava aqui no sábado, quando começaram todas as imagens, com toda a tragédia, e realmente foi tocante, mas foi bonito ver toda a integração de toda a equipe aqui da TV Pajuçara, de todo o Pajuçara Sistema de Comunicação, porque a gente sabia, como bem disse aí o nosso colega repórter, segunda-feira a gente ia ter muito trabalho pela frente. Foi o que a gente imaginou e está tendo bastante até agora. Realmente eu acho que a nossa função como comunicadores, Oscar, aumenta bastante nesse momento. Não apenas para a gente transmitir essa humanidade que a gente sente, né, por conta das imagens que a gente vê, porque a gente não foi lá, né? A gente não foi lá, mas a gente sabe o que acontece, a gente conversa com pessoas que estiveram lá e sabe que realmente a situação é muito dura no interior do nosso estado. Nosso papel também é reforçar para você a sua capacidade de sensibilizar, de ajudar, de, sobretudo, de se indignar. A gente não pode achar que uma situação como essa é uma situação normal e que isso pode acontecer outras vezes. Infelizmente, quem vai pagar o preço são as pessoas que são menos necessitadas aqui no nosso estado. A gente tem que continuar... É a maior tragédia da história de Alagoas. Maior tragédia. Nós estamos diante da maior tragédia da história de Alagoas. Que isso sirva de lição para a gente, não apenas para a gente exercitar o nosso lado humano, não é, Oscar? Mas também para que a gente possa ser crítico e cobrar do poder público a situação de melhorar as condições de vida dessas pessoas, que saiam dos abrigos, que possam ter suas casas outra vez e recomeçar a vida, que já não era fácil antes dessas enchentes. É verdade. Não é, Oscar?